Eu lembro da data até hoje, assim, relógio 23h34. E ali começou uma crise de pânico. Não é uma frescura, não é uma fraqueza. Você não escolhe, certo? Não. Então, Você só sente. Eu tenho certeza que toda mulher precisa ouvir aquilo que muitas vezes a gente só tem coragem de falar na sessão de terapia. por exemplo, eu já tive uma crise de pânico. Eu fui pra porta do hospital, aqui em São Paulo. Cheguei na porta do hospital, melhorei. A moça, vem, entra aí. Eu falei, não. Depois eu comecei a falar, quanto mais eu falava, mais me curava. Eu botava pra fora aquilo que você falou, né? De você... Sim. Aí quando eu começava a falar uma coisa, eu vi uma moça assim, emocionada, ou eu falava um negócio, o cara ia. Então eu me senti, e cara, eu tô chegando toda semana que fazer a terapia com pessoas. Eu vim toda semana agora porque eu vou trabalhar na terapia, entendeu? Que lindo! Toda semana eu vou vir aqui pra gente conversar e você fala, não, Marcelo, acho que é por aí. Pra gente começar, eu gosto muito de trabalhar as pulsões. Então, eu gostaria de fazer com você um movimento de a gente conseguir encontrar o que tá pulsando no seu coração e no seu inconsciente hoje, no aqui e agora, pode ser? Sim. Hum, hum, hum. Eu acho que pulsa hoje uma certa tranquilidade, assim, uma certa serenidade de que as coisas passam, né, em relação à saúde mental, quando você tem isso. Na crise que eu tive, eu me sinto mais, como é que se diz? Mais, no momento, com mais tranquilidade, né? Sabendo que posso seguir minha vida adiante. Ok. Você poderia fechar os olhos, respirar um pouquinho, soltar, se conectar profundamente com o seu corpo. E ainda de olhos fechados, eu vou falar uma frase e eu gostaria que você simplesmente colocasse pra fora, sem pensar, sem justificar ou sem querer entender, a primeira palavra que vier na sua mente. A frase é: "Eu quero Ter serenidade. ter serenidade". É uma boa pulsão. Seu tempo devagarinho pode ir voltando. O que é serenidade para o Marcelo? Hum, ser mais tranquilo, menos ansioso, ser mais, ouvir mais, ser mais condescendente, eh, saber que as coisas têm o seu tempo, né? Que você não adianta lutar contra eles, você botar eles a carroça na frente dos bois, como a gente diz, né? Então a serenidade te traz essa calma, né? Serenidade está ligada com a palavra calma também. Você ser sereno, Hum. né? Sereno pode vir também do sereno, né? Esse final de tarde tem um sereno, Uhum. que também é uma palavra bonita, né? Se serenidade fosse uma imagem para você, seria o quê? Seria uma chuva boa no final de tarde, pela janela. Uma chuva, não uma chuva torrencial, uma chuva por um verde, uma paisagem verde assim, plana, bonita. Momento de contemplação. Acho que a serenidade te dá também a contemplação. Uhum. Você contemplar o nada, às vezes, uma paisagem. Você perguntar para um filósofo, ele está olhando pela janela, o que você está fazendo? Eu estou pensando, né? Sabe essa coisa? Ou eu Uhum. estou pensando em algo, em fazer algo assim. Isso o tempo vai te dando, né? Te dando essa maturidade. Quando você fala é uma chuva leve, é uma chuva calma, você já viveu muita tempestade, Marcelo? Muita, como todos nós. Então, eu vi tempestade no ar, tempestade na vida, tempestade. Todos nós, né? Tem alguma que te marca, assim, quando você fala, sim, muitas tempestades, tem alguma imagem que vem? Acho que sim. Tive uma tempestade muito grande
num voo que eu tive viajando de férias para Orlando com as crianças, que foi o começo da minha crise de pânico, Uhum. que foi um voo terrível e que eu tive uma tempestade interna. Foi ali, então. Ali. Olha. Na verdade, começou antes, Uhum. num quarto de hotel, na pós-pandemia, final da pandemia, 2020, dezembro de 2020. Eu lembro da data até hoje, sim. Relógio 23h34. E ali começou uma crise de pânico. Mas essa viagem, ela foi meio que um divisor de águas, porque eu tive que lidar com isso, onde eu expus também que eu estava tendo isso. Ali foi uma tempestade grande. E como que é pra você, que sempre foi a pessoa que trouxe muita alegria pra quem estava em casa, ter que mostrar que existia esse temporal, essa tempestade, gerenciar tudo isso? Eu acho que ela foi reveladora, ao mesmo tempo foi muito. Porque a gente te via sereno. É, a gente esconde muito, né? É. Te mente muito. Eu acho que uma maneira também de ajudar o outro, né? No sentido assim, eu tinha acabado de ver um documentário da Simone Biles, né? A ginasta americana, na Netflix, que ela teve uma crise de pânico no Japão, né? Acho que foi no Japão. E ela falou: não vou pular. Não vou. Não tô bem, não tô me sentindo apta. E aí depois eu vi o Jim Carrey falando sobre isso. Vi um cantor do Imagine Dragons, Dan Reynolds, falando que ele teve isso. Gabriel Medina. Então, ver várias pessoas famosas relatando. Se a gente for olhar pra todas as autobiografias, a gente chega nesses lugares, né, de pessoas de exposição. E pessoas, às vezes, vencedoras que tiveram uma derrota na vida também, que tiveram um momento que eu não digo fraqueza, porque eu acho que eu não gosto dessa palavra, porque eu mesmo já me expus publicamente na internet e em vários lugares falando disso, e algumas pessoas falam: "Pô, é frescura, né?". Então, frescura, fraqueza são palavras que eu não acredito nesse sentido, porque na verdade você tem uma dificuldade que não é uma frescura, não é uma fraqueza. Uma coisa que você tem, que acontece. Você não escolhe, certo? Não, Então, você só você sente. só sente. Quando você sente isso e você passa para o outro, de uma certa maneira você está ajudando muita gente. Você vê que hoje em dia o SUS mesmo tem lá, SUS, se põe arroba, saúde mental, ele tem um pedaço que também está ligado a isso. Então, é uma coisa de saúde pública, eu acho. E que as empresas mesmo hoje em dia falam sobre isso, né? NR1, Uhum. própria, que a gente Chegando agora. chegando agora. E que é importante porque antigamente o cara dentro de uma empresa ele falava: "Pô, não tô bem". O cara: "Pô, vamos demitir o cara tá bem doidinho da cabeça". Hoje em dia não, hoje em dia o cara, pô, dá umas férias pra ele, você não tem que ter vergonha de falar que você eu mesmo que tive uma crise dentro da empresa que eu trabalhava, Globo, e fui super acolhido. Então o RH da empresa, as pessoas então, você ser acolhido é muito importante. Acalma a É tempestade, uma né. tempestade. E quando eu falei disso, o Marcelo Serra, não, pô, a família é maravilhosa, sucesso tem isso. Não escolhe, né? E eu falei: "Cara, eu vou falar. Vou falar porque eu acho que é uma maneira de eu ajudar o outro, né?". E as pessoas me verem também com a pessoa e aí minha vida mudou. Não Ah, é? Tinha um antigo Marcelo e um minha vida outro mudou em Marcelo? vários sentidos, porque eu descobri que eu não tô sozinho, né, Você se sentia sozinho? nesse lugar sim. Uhum. Aí quando eu fiz um vídeo, publiquei, eu estava na Disney, foram, assim, 10.000 comentários, uma coisa absurda. Gente, comecei a ler alguns comentários, não consegui responder tudo. Imagina, 10.000 comentários. Mas, assim, uma visualização enorme, eu falei: "Caramba". Aí o Fantástico me chamou, da Globo, pra eu falar o que eu tinha sobre saúde mental. E ali, comecei a ser chamado para fazer palestras sobre saúde mental, tô escrevendo um livro, tô que eu vou lançar na Bienal, sobre saúde mental, sobre a minha história, um documentário pra Amazon e a minha peça chamada Terapia, ou seja, várias coisas viraram sem eu pensar. Eu nunca pensei em fazer isso. Nunca pensei em estar conversando com você aqui, falando sobre esse assunto. É uma coisa que eu procurava, não é uma coisa que eu
eu achava legal, eu achava uma coisa assim, mas muito distante pra mim. Uhum. Sou um cara saudável, sou um cara minha vida tá ok, tá tranquilo, assim, não tenho grandes problemas. E como foi pra você receber esses 10.000 comentários por aquilo que é o Marcelo e não um personagem? Porque a grande maioria das pessoas, e eu acredito que olhando através da questão da análise, né, principalmente as pessoas que têm uma figura de exposição ou personagens, esse processo de dissociação acontece muito e é muito forte entre o personagem e, A e você pessoa, mesmo, né? Exatamente. persona. E aí chega um determinado momento em que é confundido, porque o amor vem daquilo que eu faço e não daquilo que eu sou. E aí, nesse momento, o amor veio de quem você é. É, Como que foi essa diferença? uma boa pergunta. Eu me senti abraçado, assim, porque na verdade eu sempre fui abraçado e as pessoas, nossa, eu gosto tanto de você, Marcelo. Nossa, você é tão engraçado. Nossa, aquela cena é muito bacana. E quando eu vejo uma pessoa no aeroporto, como já aconteceu algumas vezes, uma senhora que olha pra mim, eu falei, a senhora quer uma foto? Eu falo, ela olha pra mim e fala assim, não, quero só te dar um abraço. Aí ela chega no meu ouvido e fala assim, você não está sozinho, viu? Também senti o que você sentiu. Aquilo é revelador, né? Uhum. Porque aí sai do trabalho, né? Sai Isso. do Marcelo artista, Uhum. vai pro Marcelo pessoa, né? Pra sua identidade, né? Eu falei, caramba. E aqueles comentários começaram assim, pessoas famosas falando, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Tata Werneck, Jafar Bambira, um monte de artista, né? E aí, de repente vai pra pessoas que eu nunca vi na vida. Pô, eu tive isso. Eu falei, caracas. E eu tenho uma. Aí eu tive um site lá viajando que eu pensei a cena. Eu falei, eu vou chegar no Brasil, eu vou falar disso. Uhum. Eu preciso falar disso. E foi ali que começou essa Ali busca. começou. E aí eu comecei a falar e a minha história conectava. Uhum. Eu cheguei. Eu viajo muito, né? E a sua forma de tratar isso foi com a fala. Foi com a fala e foi com a leveza. Aham. Tratar isso de uma maneira leve. Não, Uhum. não de uma maneira médica, de uma maneira Uhum. de um profissional. É, vai tomar um remédio pra síndrome Um do remédio pânico. tal. Eu brinco com remédio, eu falo do remédio de uma maneira Uhum. divertida. Mas eu conto a minha história e faço uma analogia, assim, né? Entre a minha história e a história de outras pessoas também que também famosas que falaram sobre isso. E, por exemplo, eu só fui falar porque eu vi alguém famoso falando. Uhum. Que eu falei, pô, essa pessoa me ajudou. No caso, a Simone Biles. E o Jim Carrey, que ele fala assim, a pessoa, pô, descobre, faz tudo pra ter sucesso, dinheiro, fama, depois vê que no final não é tudo isso que você quer. Uhum. Tem um outro lado que é muito bacana que você pode querer, que é uma estabilidade mental. Uhum. Que você pode alcançar, né? E você ter tudo na vida realmente é uma dor. Claro, você não vai ter tudo na vida. Você vai perder uma hora, né? Uhum. Até sem perder. Quando você faz escolhas, você escolhe o teu parceiro, você escolhe o teu trabalho. Você já deixou de escolher outra coisa e está escolhendo isso. Uhum. E você tá feliz 24 horas é uma coisa que existe. Você vai ter, a vida é feita de. São ondas, né? Sim. São ondas. E E você acha que você teve que fazer escolhas que anularam de alguma forma a sua identidade para conseguir, a nível profissional, exercer algum papel ou caber em determinados lugares? acho que sim, acho que eu criei uma persona em alguns momentos que não se encaixavam com quem eu era. Uhum. Hoje em dia eu não deixo mais isso acontecer. Eu sou o que eu sou. Sou Uhum. quem eu sou. Isso é uma libertação, Sim. entendeu? Sou libertação, eu sou o que eu sou. Se gosta de mim, eu não dou mais importância se alguém não gosta de mim. Uhum. Pô, não é importância. Tem outro que vai gostar. Sim. Vai gostar muito mais que você, então não tem importância. Por exemplo, a internet que te cria algo que é extremamente interessante, Uhum. nesse lugar de você falar pra muita gente, mas algo extremamente vil também. Sim. O Humberto Eco falava uma frase que eu adoro: "A internet deu voz aos idiotas", né. Na televisão as pessoas assistiam a novela, mas elas não tinham direito de comentar, né? Agora todo mundo comenta, todo mundo é crítico, então assim, aí eu descobri uma coisa muito interessante nisso. Olha que isso é legal. Quando uma pessoa te critica, né: "Ah, não gostei do podcast da Ana, não sei o quê", aí você responde: "Então a Ana me respondeu". Aí eu: "Olha que legal".
Se você não responde uma crítica, você não tem a réplica. Então, se você não tem a réplica, você não tem a tréplica. Uhum. Não é? Então, Mate de fome. mete de fome a pessoa que está nesse lugar. E é como uma pessoa te xinga. Se você xinga ela de volta, você vai ser xingado de novo. Eu aprendi isso, tive um caso numa vez num carnaval que eu discuti com um cara e coisa bobagem do carnaval, o cara me xingou, eu xinguei ele numa situação assim boba. E aí eu parei. Aí o cara parou. Se eu tivesse continuado, depois eu pedi desculpa a ele. Eu falei, cara, tinha bebido, então. Ele também pediu desculpa a mim. Falei, a gente botou alguém parou, né? Então você também parar algo e se tocar de que, peraí, tô passando do ponto aqui. E isso no dia a dia, na vida, né? Mas quando você vê isso distante na internet, você tem uma proteção porque você tá em casa, você tá em algum lugar, que você não tem ali aquela pessoa. Mas só de você ler, aquilo pode já te causar um trauma. Então não leia no conselho que eu dou. Então quando você se liberta disso, isso te dá uma tranquilidade maior de você poder. Você acha que isso veio com o tempo ou em algum momento as críticas causavam esse temporal interno também em você? Eu acho assim, tem artistas que não têm na internet. Social. E você é super ativo, Ativo. né? Mas tem artistas que não têm. Eu tive porque eu vi que era uma maneira de trabalhar também, mas ela causa uma dor. Tudo tem. Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que cuidam das minhas redes, tudo, mas assim, às vezes você tá lá se colocando e se coloca, mas hoje em dia eu procuro não polemizar, falo nas minhas redes coisas que eu acredito, e que eu falo muito de saúde mental também, além do meu trabalho, porque é uma questão que. Então, quando eu comecei a falar disso, eu falei, deixa eu ver se vai me fazer bem. Porque às vezes também você não quer voltar naquele assunto, né, e tal. Principalmente abrir, né? Eu tô abrindo a minha vulnerabilidade, eu tô abrindo a minha casa. Eu falo muito isso para as pessoas hoje. Espera aí, eu tô abrindo a minha casa, você não vai chegar e fazer xixi no meio da sala. É, não dá. Vamos respeitar, senão você vai ser retirado daqui. Só que existe existe essa linha, eu excluo mesmo, bloqueio, retiro. E é isso, você não vai entrar na casa do outro fazendo xixi no meio da sala. Mas existe essa linha muito tênue, porque é necessário muita saúde mental para você ver a pessoa fazendo xixi e, Cachorro você né. briga, né, o cachorro você briga com ele, não faz mais isso, agora uma pessoa, e essa metáfora é boa, né, porque é isso, você botar limites, né. Uhum. E esse limite vem quando a gente deixa de querer a visão do outro. E eu acho também a coisa de querer agradar todo mundo. Uhum. Isso que eu ia te perguntar, você como artista, né, que tem essa coisa do olho externo, de sentir, da empatia, da percepção, de perceber quando a pessoa está se emocionando, quando a pessoa está sorrindo, como que é gerenciar isso? Ah, a gente quer ser amado. É? Um fato, o artista dizendo que não quer ser amado, é mentira. E aí abrir mão desse amor e dizer: "Espera aí, agora vocês vão gostar de mim como eu sou?" Assim, como é que você não gosta de mim se eu sou tão legal? Eu vi uma entrevista do Ney em Mato Grosso, que eu sou fã, tá? E ele falando assim, a Marília Gabriela perguntando pra ele, não sei se você viu essa entrevista, fala: "E você tem muitos seguidores?" O Ney: "Não quero ter seguidores, Marília. Eu não quero ninguém me seguindo. Tá tudo ótimo, eu não quero que as pessoas me sigam, eu não sou parâmetro pra nada." Eu achei isso incrível que ele falou. Só que eu acho que tem um lado muito bacana. Eu sigo o Ney, por exemplo. Eu sou seguidor do Ney. Sou fã, adoro seguir ele, sabe. Então, Ney, se você estiver vendo isso, saiba que eu sigo você sim, tá. Te persigo, vou lá. Ainda que você não queira nesse. Você não queira, compra. Você é um artista, você vai se seguir ele. E aí você tem que trabalhar isso de melhor maneira, né. Mas é questão de você não querer agradar todo mundo, isso é uma libertação. Uhum. Porque nós artistas queremos ser amados, queremos ser reverenciados, queremos que as pessoas gostem da gente, que as pessoas nos aplaudam, chorem pela gente, se emocionem. E nem sempre isso acontece, Uhum. porque todo sucesso ele vem perto de um fracasso. Ah, é? Fracasso, sucesso, eles são impostores em algum momento, assim. Duas faces da mesma Duas moeda. faces, porque ao mesmo tempo que você faz muito sucesso, logo depois você faz um fracasso, aquela mesma pessoa que te aplaudia já tá te olhando de lado, então assim,
saiba estar no momento muito pleno, porque É como se existisse uma exigência em que você se mantivesse no topo o tempo inteiro, né. E para isso, você tem que fazer o tempo inteiro. E nesse fazer o tempo todo, eu analiso muito autobiografias, eu amo. Amo, e eu falo: "Nossa, se Elvis Presley tivesse feito terapia, se" pronto, a gente teve Elton John que foi pra terapia e tá vivo por isso, né, inclusive o filme dele começa na terapia. começar na terapia. Eu acho que Mas é essa desfragmentação, é como se você fosse arrancando pedaços seus pra conseguir manter esse topo o tempo é inteiro. muito difícil sobreviver. Você falou uma coisa da terapia muito curioso, que eu faço uma peça agora chamada Terapia, e eu fiz na Ilha do Governador, em Nova Iguaçu. Uhum. São 2 bairros, subúrbios no Rio. Subúrbios não, são Ilha do Governador é uma é um bairro, já Nova Iguaçu já é uma cidade, né, na Baixada. Mas são de pessoas com menos poder aquisitivo. E eu pedi: "Quem aqui faz terapia ou já fez?" 80% levantou a mão. Uau! Então isso é muito curioso, porque a gente para de pensar que terapia é só uma coisa de classe média, né. Uhum. Porque era, né, psicanálise eles falam E quando você vê que era a burguesia, né. a menina que trabalha lá em casa, funcionária lá de casa, ela faz terapia. Que lindo. Então assim, lógico que não é uma coisa que a gente tá em todos, mas as pessoas estão cada vez mais descobrindo isso, descobrindo que você tem um burnout. A gente tem que separar um pouco a crise de pânico do burnout, né. Uhum. E pra quem nunca teve, como é que você descobriu: "Nossa, isso aqui é pânico"? É pânico, sim. E a crise de pânico eu estava tendo, porém ela veio através de um burnout, que é Uhum. o quê? O burnout não, burnout, né, é Uhum. um burning, é um excesso de trabalho, Sim, essa explosão, né. explosão. Uhum. E aí quando você sai de férias, você se liberta desse só que você pode explodir de burnout nas férias. Uhum, Então, total. de relaxamento. É, o sistema nervoso, ele fica em estado de alerta, de Você se fez. sobrevivência, e quando a pessoa descansa, então presta atenção, porque você não vai ter os sintomas quando você estiver na correria. Na correria você fica todo inflamado, e aí vem as inflamações, dor nas Sim. costas, enxaqueca, o corpo grita. Mas a nível emocional, ele aparece no momento em que você não consegue É, descansar. ela te dá uma Uma rasteira. rasteira. E o que é interessante nisso, a crise de ansiedade, ela te prepara para um burnout. Então, na verdade, os sintomas quando eu descobri os sintomas, eu liguei para o meu psiquiatra. O que que você sentia? Eu sentia as mãos geladas, o pé gelado, as partes geladas, extremidades, coração acelerado, a vista um pouco turva. É uma sensação de eu nunca tive, mas espero nunca ter, mas de ataque infarto, né, Uhum. ataque do coração. E você acha que vai morrer daqui a 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. E na verdade você não morre, aquilo dura 15 minutos no teu corpo. Então quando eu comecei a descobrir o que eu tinha, comecei a ver vídeos, né, o meu psiquiatra mandou um vídeo: "Ó, isso dura no teu corpo 10 minutos, é químico, né, a neurociência explica, né". Uhum. A neurociência é muito importante nesse É, sentido, incrível. que ela explica como é que é, e você começa a ver que aquilo, ele tem um momento e ele vai passar. Por exemplo, eu já tive uma crise de pânico, que eu fui para a porta do hospital, aqui em São Paulo, cheguei na porta do hospital, melhorei. A moça: "Vem, entra aí", eu falei: "Não, tá tudo bem". Uhum. Só de estar no hospital eu melhorei. É, porque o cérebro pensa: "Ufa, agora eu já tô seguro. Tô seguro. Se eu cair aqui, alguém me junta". Melhorei. E aí já passou. Passou. Uhum. Então quando você sabe, você fala: "Opa, sei o que está acontecendo". E eu li um livro que foi extremamente revelador nessa minha história, do Joseph Campbell, ótimo, que é ótimo também. O Joseph Murphy, Sim, maravilhoso. Poder do Subconsciente. Uhum. A gente até falou na nossa mensagem, Sim. né. O Poder do Subconsciente, ele fala uma coisa muito curiosa, que ele fala de conversar com a crise. E ele dá um exemplo do cantor Enrico Caruso, que era um cantor de ópera, italiano, e que ele foi cantar no Scala de Milão, cantava sempre no Scala de Milão, com Maria Callas e vários cantores de ópera e cantores. E um dia ele foi entrar, teve um pânico, voltou pro camarim, olhou pro espelho, aí olhou pra ele em volta, olhou pro espelho, olhou pro lado e começou a conversar com ele. Falou: "Não, vou me acalmar, sou Henrique Caruso, vou voltar, vou fazer o maior show da minha vida". Então essa coisa de conversar com a crise,
Eu usei vários momentos da minha vida. O Marcelo conversar com ele mesmo. Uhum. Ótimo. Eu sempre falo que isso também é um sintoma da dissociação. E eu gosto de trazer uma pergunta sempre para os pacientes que é: quem dentro de você sofre? Então é como se a cada forte impacto emocional, ou na infância, ou em determinados momentos, a nossa psique ela se fracionasse, ela congela. E aí fica registrado ali, sabe? 7 anos, 12, 14. E a gente vai empilhar um monte de idades que vão somatizar no nosso corpo. Quando eu tô nesse momento de crise, ou de compulsão, ou de fissura, eu preciso responder isso agora, ou eu preciso entregar essa tarefa. Enfim, algo que ultrapassa o presente e me leva para uma sensação de angústia que é referente ao passado, Uhum. é bem isso que ele traz no livro. Mas o Marcelo conversar com o Marcelo de que idade, sabe? É. Quantos anos tem quem tem medo de morrer? Sim, sim, sim. Eu acho que tem também. Acho que tem isso de conversar com você mesmo. Acho que tem uma questão do placebo que ele fala, que é muito interessante. Uhum. Se eu tomo um remédio, não vou dizer o nome, um ansiolítico lá para dar uma melhorada, uma acalmada, será que se tivesse água só dentro dele, eu sabendo que o nome dele é esse nome, mas lá não tivesse o remédio, será que eu me melhoraria? Ah, tem vários testes disso, Né? né? Uhum. E tem uma história do placebo que ele fala que é incrível. Tinha um cara que estava no corredor da morte, no Texas, e alguns estados americanos têm pena de morte. E os médicos, no livro do Murphy, ele fala isso. E esse cara estava em pânico, falou, pô, não quero sofrer na hora da injeção letal, então se isso me acalma, não sei não, vou calmar. Os médicos falando, pô, vamos dar um placebo pra ele. Só botar água e soro. E aí deu meia-noite, o cara não, começou a se debater, botaram soro. Não, aqui tá a injeção da morte, não sei o que, você vai morrer. Parará, a injeção, o cara morreu. Teve Uhum. tratamento do coração, morreu. E não tinham dado o veneno pra ele. É, o nosso cérebro não sabe o que é mentira e o que é a realidade. Exatamente. Uhum. Então, quando eu tive minha crise dentro do voo, eu sabia tudo isso, que durava no meu corpo 10 minutos. Eu sabia que eu podia conversar comigo. Eu botei um capuz, fiquei assim sozinho, conversando comigo. Mas eu fiquei lembrando. Aí os pensamentos ruins brigavam com os pensamentos ruins. Uhum. Não, você vai precisar de um desfibrilador. Seus filhos vão chorar, o avião vai ter que voltar taxiando. Terror. Uhum. Até que eu, um momento, achei um cara, estava sentado, cadeira vazia, um cara do meu lado. Esse cara, ele tava, não conhecia, ele tava de sapato branco, meia branca, calça branca, camiseta branca, cabelo branco. Eu falei, é Deus, né? Deus. É Deus do meu lado. Só pode ser o cara. É tipo aquele filme do Jim Carrey mesmo, né? Deus do meu lado. E falei pra Deus, ô Deus, tudo bem? Ele, oi, tudo bem? Comecei a conversar com um cara que eu nunca vi na minha vida, um cara todo de branco. Falei, é uma entidade. E a história é real. E eu comecei a conversar com ele. Só que eu falei 3 horas da minha vida, 4 horas da minha vida. Comecei a distrair minha mente. Uhum. Não pensei nisso, mas alguma coisa interna me ajudou nisso. 1 hora pra pousar, cheguei pro cara e falei assim. Eu falei, qual é o seu nome? Ele, God. Eu tô brincando, falei assim. E aí tu agora assim. Ah, eu falei, qual é o seu nome? Ele, Ricardo, não, eu sou piloto, não sei o quê. Pô, rapaz, deixa eu te falar um negócio. Eu tava tendo um surto aqui interno e você salvou minha vida, porque você me distraiu aqui, eu quero te agradecer. Aí ele olhou pra mim e falou, rapaz, nem reparei, você é um ótimo ator, que maravilha, que danou. Ele ainda me elogiou assim. Você é um ótimo ator, me enganou perfeitamente. E o avião pousou 1 hora depois e eu me salvei. Uhum. Então eu consegui enganar minha mente, entendeu? Sim. Porém, isso não é. Isso foi um fato, né? Uhum. Agora, não significa que ela vai se. Mas eu achei ali um caminho, Uhum. entendeu? E é isso que a gente fala da psicanálise, né, a livre associação. Então é o fato de eu só externalizar a pulsão, falar, 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 isso também alivia o paciente, porque Sim. a fala cura, trazer para o corpo cura. Por isso que você pedir ajuda numa empresa, num lugar que você está trabalhando, fala, cara, me ajuda aqui que eu não estou bem, não é um problema. Por que os homens têm dificuldade disso, Então, eu Marcelo? descobri que 78% dos homens, fiz essa pesquisa, e pelo machismo estrutural, eles têm medo, eles acham que
alguma coisa relacionada ao cérebro, tudo, é frescura, é Uhum. bobagem. Ele resolve isso no futebol, numa pelada com os amigos, num show, Do eu vai beber. vai beber Hum. num chopp com os amigos e tudo, e ele não vai passar isso pra mulher, isso é coisa de menininha, isso é coisa de bobagem. Vou resolver até o momento que eu estava no Ceará fazendo uma palestra, e um senhor de 70 anos falou pra mim: "Ah, isso é frescura". Aí eu falei: "Pô, pega meu celular aí", mandou uma mensagem pra mim, falou que ele estava dentro de um túnel com a neta dele e que ele estancou, teve uma crise de pânico, aí lembrou de mim. E ele mandou uma mensagem e falou: "Cara, hoje em dia eu faço terapia, 72 anos fazendo terapia". E ele descobriu que não era frescura. Uhum. Isso. Você acredita que essa repressão toda dos homens, de olhar para si mesmo, para os seus sentimentos, para as suas emoções, para esse lado feminino, porque o homem tem o feminino e o masculino dentro de si, assim como nós também, Feminino, né? totalmente. E aí esse lado de eu vou reprimir esse feminino, eu não sou sensível, eu não sou criativo, eu não sou conectado ou espiritualizado, enfim, que é essa outra face, né, da ânima. E aí não falando de gênero, né, e sim falando de ânimos e ânimas, pulsões da gente. Quando esse homem exclui isso por conta desse machismo estrutural, você acha que isso também tem a ver com essa onda de violência que a gente tá vivendo hoje? Tem feminicídio e tudo. Uhum. Eu já, por exemplo, jogava, vou te dar um pequeno exemplo, eu jogava futebol num lugar, uma pelada com os amigos, como diz, fui 1, 2 vezes. E aí depois tem aquela resenha, né, as pessoas lá, eu era amigo de 1, 2, assim, mas de uns 20 caras falando. Mas era tanta atrocidade, tantas coisas, atrocidades, assim, sobre a mulher, sobre o outro, nunca mais fui. Uhum. Aquilo me incomodou de uma maneira, falei: "Eu não compactuo com essa gente". Casados, com os filhos, mas esse cara vai dar uma educação para o filho? Então, assim, esses caras que matam, os meninos que matam orelha, os meninos que agora estupraram a menina, os meninos que eram meninos também, que Uhum. atearam fogo no índio, em Brasília, anos atrás, que hoje em dia tem alguns que são servidores públicos, eles vêm de uma família, de um pai e uma mãe, que eles repetiram o padrão. Uhum. Não tem como. Sim. Você é um reflexo do lugar que você vive. Então, assim, é lógico que a sociedade pode te moldar um pouco, né, mas o exemplo você São os modelos mentais, tem né? modelo, você tem modelo. Eu tenho modelos do meu pai, machista, provavelmente eu repeti, Uhum. mas tem modelos da minha mãe feminista e extremamente sensível que eu repeti, e que eu tento repetir as coisas boas. Uhum. Não, mas sou uma pessoa bem instruída, né, eu sou uma pessoa que lê, que buscou caminhos, mas eu poderia entrar num lugar extremamente machista também, que eu já tive em algum momento da minha vida. Eu tenho uma filha menina, e que certamente em algum momento eu já falei para ela, adolescente, quando eu vi ela botando uma roupa para ir no carnaval, falei: "Filha, não, e essa roupa você não vai". Ela: "Pai". Então ela mesmo me ensinou: "Pai, menos". É um exemplo machista. Sim. É um exemplo que eu tô falando para uma pessoa que tem o seu corpo, que é minha filha. Eu falei: "Não, filha, coloca uma roupa mais". "Pai, você só ouve o pai". "Pai". Então minha filha me coloca o limite ali, Sim. né. Mas assim, É um novo modelo, é um novo modelo. que até então o que se tinha era aquele, eu pensava É. como meu pai pensava e agia como aquilo que eu Agora, aprendi. eu acho que a gente tem que pensar na evolução, né. Total. Evolução do ser humano. Você vai botar um filho no mundo, você espera que ele seja melhor que você, Uhum. né, que ele esteja melhor que você. Pô, você quer que ele seja uma pessoa mais evoluída. E quando você vê esses meninos repetindo, porque desculpa, é um padrão. Uhum. O menino que estupra o outro, um de 15 anos, 16 anos, ele vem com um padrão de casa. Alguma coisa que ele viu em casa, que ele vem É uma disfunção, né. disfunção. Eu acredito que essa geração ela tá extremamente sem estrutura e sem modelo mental mesmo. Então com o distanciamento do masculino, desse pai de dentro de casa, onde as referências de homem são as referências da internet e com esse movimento tão grande agora, sinistro, né, desse red pill e de homens que incentivam discursos do século passado, É, misógino, gente. essas crianças elas realmente acreditam que aquilo é o certo.
de alguma A forma. internet ela é um grande problema, uma grande contribuição para essa ansiedade dessas crianças todas Uhum. e para esse lugar que você falou. E da dissociação, né, porque eu estava no Vale do Silício em março do ano passado estudando sobre saúde mental lá, e aí me chamou muita atenção em que um dos cientistas botou rodar 5 músicas e ele falou assim: "Vou fazer um teste com vocês, escutem essa música, fechem os olhos", e eram música clássicas, era rave, várias músicas assim. E outras meio de igreja. E aí a gente fechou os olhos e ele falou: "Me digam qual é a IA". Eu ouvi a música já atenta, pensando: "Ok, essa não é, essa não é", e eu falei: "Olha, a 13 e a 5 são". E cada um tinha uma opinião, e no final ele falou: "Todas são". Ó. Porque a gente tinha uma crença, a nossa geração tem essa crença de que só o humano emociona. Só que tá tão real que a gente já não tá mais sabendo. E aí ele trouxe o problema, ele falou: "Nós somos a última geração que ainda consegue usar os neurônios espelhos", que é esse mecanismo de empatia. Quando eu olho o Marcelo na peça, eu penso: "Nossa, Me toca ali. essa sou eu. É, claro. Isso eu também passei". Só que essas crianças, elas já não estão utilizando mais esse mecanismo neurológico de ter empatia, porque elas já não sabem mais o que é real ou não, e não faz diferença. Então, aí eu vejo que a nossa geração, ela tem ídolos, e a gente se emociona, e a gente quer a pessoa, a gente quer o encontro presencial, né, a gente gosta mais disso. Mas olha só, o que você falou é extremamente forte, né? Sim, e é assustador. É assustador, porque se você vê, você fazer um adolescente ler hoje em dia um livro, é uma luta, é uma luta, porque ele vai cair na internet em algum momento. Ele vai, é mais fácil, é mais. Então, assim, é uma luta para os pais, é uma luta para os adolescentes. Eu, quando tinha 15 anos, eu me lembro que eu recebi todos os livros do Monteiro Lobato e do Machado de Assis. Eu ganhei da minha mãe. Então, eu tinha isso. Eu tinha no meu quarto, eu tinha lá tipo uma. Como é que era o nome? Prateleira não, era uma. Estante. Gostante. Com vários livros. E que eu li, não eram livros que estavam ali para decorar. Eu tinha que ler. Então, eu venho de uma geração de leitura. Essa geração esquece, entendeu? Leitura, emoção, criatividade. Foi muito isso. Em Davos também, e aí a gente faz o paralelo, né, os adolescentes assim e pensa que é só adolescente. Aí agora, mês passado, a gente estava discutindo saúde mental num Fórum Econômico Mundial, que era uma coisa que não se falava, né, e a pauta era a crise de criatividade. Eles falavam que não é uma crise de saúde mental, é uma crise de criatividade. É como se o ser humano desaprendeu a criar. E como que é isso para um artista? É, isso Tira a criação do artista, vira sabe, a pulsão de vida. vira nada. Você vê, eu fiz uma palestra agora no LEAD, que é um encontro que o Dória faz, muito legal, sobre empresários, no Cepal, que querem, de uma certa maneira, mudar o mundo e ajudar a mudar o mundo. São vários empresários. E tinha líderes espirituais também, além de empresários, e eu fui como um palestrante para falar o meu exemplo. Aí, eu montei uma palestra curiosa, porque eu não fui falar só de saúde mental, eu falei, o que que eu fiz? Me deram um limão, eu transformei numa limonada. Uhum. Aí eu coloco um limão e uma limonada do lado, inclusive, num, num slide, e eu falo, olha o que eu fiz. Aí, pá, transformei isso numa peça, não sei o que, num líquido. E então, eu mostrei para os empresários, de uma certa maneira, se você tem um problema, como é que você dimensiona esse problema na sua cabeça, mas o que que você pode fazer desse problema? Um negócio e uma coisa que também possa chegar nos outros. Mas um negócio não é um negócio só para você, porque internamente, em algum momento, isso começou a me fazer mal no começo, depois bem. E eu fiquei nessa dualidade. Isso vai me fazer mal ou bem? Se for me fazer mal, eu vou cortar agora. Uhum. Porque eu não vou progredir nisso, porque quanto mais falo. Depois eu comecei a falar, quanto mais eu falava, mais me curava. Porque eu botava pra fora aquilo que você falou, né? De você. Sim. Aí quando eu começava a falar uma coisa, eu via uma moça assim, né? Emocionada. Ou eu falava um negócio, o cara ia. Então eu me senti. Falei, cara, eu tô chegando nas pessoas. Entendeu? Então, quando eu vejo assim, você me chama pra cá, de uma certa maneira você se conectou comigo, porque você viu eu falando uma coisa que te. Sobre saúde mental. Uhum. E aí te conectou. E a gente se conectou pra algum lugar. Então, eu comecei a ver você também.
eu falei, eu me conectei com você, lógico pelo tema, mas quantas pessoas você ajuda? Então isso te dá um... Não é sobre você só, sobre o outro também, como é que o outro te vê e como é que você vê o outro. Se a gente vai virar uma caixa só. Exatamente. É o propósito, né? É só literalmente isso. isso. Qual é o Qual é o teu- propósito? A palavra, eu acho que a palavra é essa. Uhum. Qual o seu propósito? E isso é com tudo, né? Porque quando a gente tem, por exemplo, você com os personagens, eu com desde a advocacia agora como professora, quando eu vou dar uma aula, qual é o propósito? E as pessoas confundem muito isso, né? Elas pensam que propósito é uma coisa linda, assim, que de novo toca aquela música angelical e que você vive isso todo dia, vive feliz. Mas eu acredito que o propósito ele nasce desse lugar que é tão íntimo, que é tão intrínseco, que é tão a nossa alma, sabe, conseguindo falar de alguma forma. E o maior propósito que a gente tem na vida é descobrir quem a gente é. E através da forma que a gente vai liberando isso, como você liberou o Marcelo para que as pessoas vissem, a gente também, sabe, é como se fosse uma permissão. O ser humano precisa ver o outro para se permitir, né? A gente permite que ele também se libere para ser ele, porque eu acredito que todos os problemas, todas as doenças, Freud fala muito sobre isso, né? Ah, no fundo, o ser humano só quer ser amado. E o Rumi também tem uma frase que ele fala assim: tudo de mais horrível que existe nada mais é do que uma parte minha que precisa de amor. Então é como se, em determinado momento da nossa infância, a gente fosse escondendo e confundisse propósito com aquilo que eu faço. E aí a gente colapsa nesse fazer, para buscar esse amor. E aí quando eu consigo tirar o que eu faço e mostrar quem eu sou, e só eu sendo sem precisar fazer, eu recebo amor, aí eu encontrei, porque eu não preciso fingir, me adaptar ou calar e posso ter o direito de mudar, sabe? Eu sinto que pra mim o propósito é isso. Então quando eu vi você, eu pensei: "Cara, que incrível, eu quero falar com o Marcelo, não com o Cro", que tem muita gente que vê isso, né. E tem isso, mas tem uma coisa que você falou das perguntas, né, desse propósito, mas olha só, né, você, quem eu sou, para onde eu vou depois daqui? O que que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito na vida? São perguntas, às vezes, que você também não vai conseguir responder. Não, a gente vai até o último No dia. último dia, Uhum. e talvez passe por outro lugar sem responder. Então, assim, mas é a grande questão do ser humano, É. né? Você viu Hamlet, o filme? Ai, eu amei. Eu saí de tirar os prantos. Nossa, eu estava aqui, ó. Você viu o que eu postei? Eu postei até falando disso. Nossa. Eu saí, eu fiquei na sala do cinema assim no final. Mas de soluçar. As pessoas passavam meio constrangidas. Só que eu vi um casal do meu lado chorando também. Mas você viu a identificação? Aí eu falei, ih, gente, tem gente chorando também, não sou só eu. Ele fez igual você, É, ele transformou a dor dele em arte. ser ou não ser, né? E ele fala, ser ou não ser, Isaac Cristão, que é o bom nome do Shakespeare. To be or not to be. O que que a gente era? O que tá dentro daqui da gente? Quem a gente é? Ser ou não ser? Eis a questão. O que que eu sou, se eu não sou? Então, assim, aí você vê a dimensão. O filme tem momentos melodramáticos, ele pode ser lento, ele pega em algumas coisas, mas eu me vi assim uma obra como eu leio um livro, ou um teatro, enfim, num caso foi um cinema, eu me vi sentado como um cara que trabalha com arte, assim, de repente, no meio do nada caiu uma lágrima aqui, eu falei, gente, tô chorando. Aí caiu uma outra, de repente, meu lado começou a tremer. Então tive momentos do filme que aquela interpretação daquela menina lá, daquela atriz, ela sai da tela, né. Uhum. Eu vi um ator americano outro dia, acho que foi Bradley Cooper, que falou isso. Essa coisa que essa menina fez não é interpretação. Não, o parto, É o a pato, dor. a cena mais Não. do o garoto trocando de com a irmã, Nossa. aquilo, então eu falo para as mães, É de se você é rasgar. mãe, Assistam. toma 3 Rivotril antes, Não, é uma mãe toma ali. 10 gotas de Rivotril, vai assistir o filme, porque se você for mãe, amor, Hum, você vai, é um pega pra capar ali, entendeu? com certeza. Salve-se quem puder. Agora, o cara que trabalha com arte, fui tocado dessa maneira, me pegou. Então você vê que a obra de arte, ela tem esse lugar. Uhum. Ela te leva. Quando você lê um Dostoiévski, por exemplo, fala assim:
Você não pode passar pelos mundos sem ler um Dostoiévski. Você tem que ler O Crime e Castigo, Os Idiotas, Noites Brancas. Você tem que ler. Não estou querendo aqui dar uma de sofisticado, não, mas eu falo, tem obras que você não pode deixar de ler. Você tem que. E a pessoa fala assim: ah, bom, mas eu quero ser artista, quero ser ator. Eu falei, vai ler. Tá tudo nos livros. É voltar a sentir, né? Não, mas tem que ler, você tem que. O cara fala uma coisa assim. E não é só o ler da cabeça, né? É, É ler e é. é se deixar ser atravessado por uma coisa, Interessante, eu né? falo pra você, pô, sabe aquele quadro do Gauguin, aquele quadro do Van Gogh, dos girassóis, que bonito, ou aquela plantação dos girassóis que ele tá lá, que tem aquele azul, aquele amarelo, você sabe o que eu tô falando. E aí você tá comentando com uma pessoa assim, e ela, não, eu sei o que você tá falando. Então assim, você saber informação é muito importante para nós né, que a gente ter tô falando, Repertório interno, né? É isso. E é exatamente nesse lugar que o ser humano deixa de criar. Porque ele tá sem repertório interno. O repertório interno tá escasso, tá raso, e aí não toca na emoção. toca. Então, eu queria saber, Marcelo, se você sempre foi, e desde quando você começou a encher seu repertório interno? Então, você falou que com 15 anos recebeu livros da sua mãe. Você já tinha essa pulsão de transformar a dor em arte desde pequeno? Como que Não. era pra você Eu isso? era um adolescente tímido, gago, gaguejava, Gago? gaguejava muito, fui fazer logopedia na época. E eu tenho uma história curiosa, eu era tão tímido, tão gago, que eu, com 15 anos, eu levei uma menina para passar o fim de semana comigo. Linda. Eu não vou dizer o nome dela, vou botar o nome Judite, não supor. E eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho que eu. Menina linda, olhos verdes, linda, linda. E eu passei o fim de semana todo com ela. E ela provavelmente esperava que em algum momento eu fosse beijá-la. E eu passei o fim de semana com ela no intuito também de ter alguma coisa com ela. Só que eu era tímido. E eu ficava mostrando as estrelas, assim, na montanha, que a gente ia no interior ali do Rio de Janeiro. Ali tem um lugar perto de Búzios, chamado Arraial do Cabo, tinha uma montanha. E ficava mostrando pra ela, assim, Cruzeiro do Sul, as Três Marias, eu sabia. Aí depois de meia hora mostrando o Cruzeiro do Sul, a Três Maria, a menina falou, Dom, já deu, né? Já entendi tudo sobre astrologia, assim, Já entendi. já sei as estrelas No dia todas. seguinte, era domingo, foi sábado, domingo. Tínhamos que voltar, e fomos pra praia. Eu o dia todo na praia com ela, ela foi dar um mergulho linda, voltou. Falei, meu Deus, é agora, vai que é tua, Tafarel. Vai, vou pegar essa menina agora. Aí quando ela veio, ficou assim, olhando pro meu rosto. E eu assim no rosto, a boca com boca quase. O dia lindo. E eu falei pra ela assim, eu falei, preciso falar uma coisa. Ela diz, meu querido, fez assim na minha bochecha. Eu falei, ah, você é tão querido, tão meu amigo. Eu falei, ah, meu Deus, me chamou de amigo, Tebrosé. Aí eu falei assim, o boca com boca já, eu falei, vou beijar ela agora, pensei. Aí eu falei assim, não que saiu, e aquela que eu ia falar, mas falou assim, então, Judite, eu acho que vai chover. Aí ela olhou pra mim e falou, meu Deus, São Sol, incrível. Quase um ópera. Voltamos pro Rio de Janeiro, não fiquei com a Gabi. 2 semanas depois, eu dormia num quarto, meu irmão no outro do lado. Eu vejo Judite saindo do quarto do meu irmão. Não. Meu irmão pegou Judite. E aquilo eu falei, pô. Aí foi e falou, cara, você sabia que eu tava gostando dessa garota, passei o fim de semana com ela. Pensa no lado bom. E ela, meu irmão, surfista, todo outro lugar de mim assim, né? Todo mais pra frente. No lado bom, ela não ficou, pô, você não ficou comigo, sou teu irmão, sangue do seu sangue. Olha que coisa boa, mano. Uau. Eu falei, cara, você vai me pagar. Aí deu outra. Fiquei famoso, claro, aí tem mais casca, né? Aí um dia eu saí com uma menina, falei, tá vendo? Você lembra daquilo? Aquela menina que você queria fitar aí. Agora Então eu tô dizendo isso, como um menino tímido conseguiu virar, né? É isso. E Que conseguiu estratégia virar. de sobrevivência Eu foi tenho um essa? exemplo assim, de um momento trágico pra mim, assim, que eu tive vários outros exemplos que eu podia te dar, mas esse é um exemplo engraçado que aconteceu, divertido, mas que foi extremamente doloroso pra mim naquele momento, e eu consegui superar. Consegui dar a volta por cima através dos livros, através do teatro. O teatro foi libertador nesse sentido, porque imagina eu estar num palco, eu estar aqui falando com você, é uma coisa inimaginável. Então eu consegui transformar
aquele Marcelo, aquele lugar, numa coisa. Então isso é muito bom, né? Você chegar nesse lugar que você se consegue dar um turnaround, né? Uhum. Turnaround. É possível, né? E você sente que essa estratégia de sobrevivência que você foi se libertando e conseguia chegou nesse lugar de agora eu consigo falar, agora eu consigo me expressar, de alguma forma você teve que criar um personagem para conseguir fazer isso? Persona, sim, Uhum. persona. Em algum momento era um garoto que tinha esse lugar, mas uma hora eu comecei a querer agradar todo mundo na pós-adolescência ali. Vamos agradar todo mundo tem que gostar de mim. E depois, em algum momento, eu me libertei disso, descobri que isso era uma dor profunda, que você não tem como. E me libertei dessa vida vulgar, aquela música. É como se fosse revivendo de novo a Revivendo, primeira a rejeição. primeira rejeição. E ainda foi mais profundamente, profundamente. E descobri que isso era. E quando eu tive a crise de pânico, eu voltei. Eu fiz uma. Tem um lugar chamado Tip Clínicas em BH, Belo Horizonte, que ele faz um trabalho muito bacana, que é uma espécie de uma volta ao Marcelo de quem eu era. Você coloca uma venda, fica numa espécie de uma cadeira de executiva, aquela de classe executiva, assim, de avião, ou então cadeira confortável, e fica uma pessoa te dando um comando aqui do teu lado. E aí você vai lembrando do teu passado. Aí você vai pra barriga da sua mãe, não é regressão, é outra coisa. Vai pra barriga da sua mãe, Aí você vai acessando vai todas as acessando. Aí partes. você começa a descobrir certas coisas, de onde você vem, de por que eu tô tendo isso. Isso é de uma certa maneira libertador, porque te dá uma. Você descobrir quem você era, te dá uma sensação pra você viver melhor do quem você é. Uhum. Por que você tá fazendo isso? Agora, eu falo isso tudo, não sou perfeito, tenho milhões de defeitos. Vou na terapia pra poder tentar melhorar. Tentar melhorar, né? Tentar melhorar o quê, na verdade, né? Coisas que não me agrada, né? Que não são, que eu vejo em mim, mas isso não é legal. Mas nada que seja uma discrepância, assim, nada que seja, mas coisas que eu não acho, isso não é legal que eu tô fazendo. Então é como se aquele menino tímido tivesse encarnado o primeiro personagem naquele momento. Por exemplo, eu penso totalmente. E aí depois vieram vários outros. Vários outros, por exemplo, assim, quando eu faço o personagem, eu descobri uma hora, tem um livro chamado O Ator e o Método, de Eugênio Kuznet, que é o cara que trabalhou no Brasil com José Celso Martinez Corrêa, o grande diretor, que me ajudou muito na minha carreira. Esse livro, tem um momento lá que te faz várias perguntas, um questionário. Eu uso um questionário para fazer um personagem. De onde ele vem, para onde ele vai, qual é o passado dele, qual é a infância. Por exemplo, o Cro. Tô roubando. O Cro morava no interior de BH, em uma cidade perto de BH. Ele teve um namorado da adolescência que rejeitou ele. Ele tinha um riacho que ele deu o primeiro beijo, Olha, então a ferida do Cro também era da rejeição. da rejeição. Então, eu escrevi isso tudo. Tem uns 5 páginas de livro do que eu escrevi. O autor não sabe, o diretor não sabe, mas eu sei. Então, eu fiz o Rogue agora, o Beleza Fatal, que foi um personagem de muito sucesso também. Beleza Fatal, uma série na HBO. Foi maravilhoso. Incrível. Guilherme aqui não perdia um episódio. Rogue, né? Doutor Peitão, bico pro céu. Always up. Bico pro céu. Doutor Rogue, um ser extremamente execrável, mas engraçado, né? Ele cantava aquelas músicas todas. Ele fazia uma maldade e cantava It's a lovely day to stay here. Eu botei uma coisa meio Tony Bennett, Frank Sinatra, que não tinha no texto. Mas eu tinha uma base sólida. Então, quando você tem isso, te ajuda também a você. Agora eu voltei com o Cro para Três Graças. Ai, eu vi. O Cro voltou Três Graças, né? Ela voltou com tudo. E como que foi? Porque esse personagem foi eu não sei se foi a minha geração, né, então foi um estouro, assim. Pra mim foi uma loucura. As pessoas vestidas de Cro na rua. E eu percebia que mesmo depois de um tempo, nas entrevistas que você dava, era como se eu ainda estivesse vendo ele, você acredita? A mão mole vinha o tempo todo, vinha a mãozinha mole. Como que é pra você se despedir? Sabe aquela mão mole, que a mão vinha a mão do Cro vinha. Imagina, eu imagino isso agora, você contando a sua história, né, o menino tímido que criou o personagem, e depois veio um monte de personagens.
Então, em algum momento você se confundia em quem era o Marcelo, quem era o personagem, misturava a coisa, como que foi? Foi muito interessante porque é o personagem gay, mas o Crow tinha uma partitura, se você pensar, o Crow estava aqui, e eu vi um documentário chamado Santiago, do João Moreira Salles, vale a pena ver, que é a história do cara que foi o governante, como é que se diz governanta, né? Ele era o governanta e tem o E o mordomo. mordomo. Era o mordomo da família, por essa. Uhum. Então ele cuidava dos meninos, dos garotos, quando cresceram, da família, arrumava as flores, arrumava a casa, jantar. É mordomo, só que era um mordomo muito inteligente. Um mordomo incrível, assim, não que o mordomo não seja, pelo amor de Deus, mas ele era um cara acima da média no sentido, ele lia muito sobre sobre as dinastias europeias. Pois e da onde você foi tirando disso, essas Então, referências? eu vi esse documentário e esse personagem falava muito com as mãos, o Santiago. Fui ver esse documentário um mês antes de fazer o Crow. E as mãos dele viam. Aí eu botei uns anéis no Crow, que eu falava muito aqui. O Crow falava muito com esse gesto aqui, a mão aqui. Os anéis passando. Sabe como uma deusa? Aquela. Como uma deusa. Então eu falei, vou botar isso aí. Se eu não tivesse visto o Santiago, o Crow jamais seria isso. Então você vê que uma coisa encadeia a outra, Sim. que encadeia a outra, que encadeia a outra. Então, eu gosto de Frank Sinatra e Tony Bennett, músicas antigas. Pensei nisso quando fui fazer o ROG. Aí eu botei isso no ROG, Beleza Fatal. Então, foi o que você falou e volta a dizer, para as pessoas que estiverem assistindo, e você tem que ter repertório. Uhum. Ter repertório te traz esses pensamentos, por exemplo, eu faço terapia. Jamais poderia fazer uma peça chamada terapia Sem fazer sem fazer terapia. Acessar aquilo. Tudo bem que é uma comédia, tudo bem, mas eu sei o que eu estou falando, entendeu? Eu tenho propriedade sobre isso. Quando eu falo de saúde mental, eu tenho propriedade. Eu não vou falar para você tomar um remédio, mas eu sei o que é. Uhum. Eu vivi isso, eu vivo isso. Sim. Eu sei o que eu estou falando. E eu sei o que se passa dentro de um corpo. Quando você tem um burnout, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Eu sei, vivi isso. Então eu não estou inventando uma coisa. Vamos dizer, Serrano inventou uma coisa. Não, não inventei nada. Uhum. Eu estou feliz de estar aqui, gosto de falar disso, mas eu não procurei estar aqui Sim. falando com você hoje. Uhum. Entendeu? Entendeu? É Sim. uma sucessão. A vida vai moldando, né? E ela vai moldar. E é como se todos esses personagens e todo esse repertório fizesse parte desse quem eu sou. Então, o quem eu sou, ele termina só no último suspiro e olha lá. Que a gente vai trazendo todos esses pedacinhos e vai se despedindo deles. Sim. Mas tem alguns que marcam muito. E aí agora eu queria te convidar para você relaxar um pouquinho, que eu já fui fazendo o seu repertório enquanto você falava. Tô mais tranquila. Já me dominou mais. Isso é muito bom. Mas essa coisa de falar do fim da vida é só uma coisa. Como que é isso para você? Porque o pânico é o medo da morte, né? Mas eu vi minha mãe morta assim, né? E a sensação. Outro dia eu vi uma coisa que a sua mãe, ela tem pedaços de você dentro dela. Uhum. Né? Na hora que você Sim. foi parto normal ou cesariana? Foi cesárea. Cesárea. Então tem pedaços dela. Tem. Isso tem lá, estão lá dentro. Então a mãe, o pai nunca vai entender isso, tá? A mãe tem coisas nossas que é normal, porque a gente fala mãe é mãe. E também tem uma relação disso com o filho, né? Eu quando vi minha mãe, já não mais aqui, eu tocava nela, parecia pedra, né? Parecia sofá aqui. Mas a minha mãe estava dentro de mim. Ela tá dentro de mim. Mas eu tive uma sensação ali de voltar ao útero. Uhum. A sensação era como se eu quisesse ter voltado pro útero, ficado lá naquele caso, que é tão bom estar no útero, né? Lá você tá naquela placenta, Sereno. serena. Então você voltar para a placenta Uhum. é muito bom também. Sim. Você voltar pro teu casulo. Eu gosto de falar para as minhas alunas, e eu faço muito isso, que é um exercício de autorregulação. Pegar um travesseiro à noite, imaginar que é a minha própria criança, eu bebê, e aí deita em posição fetal assim, agarrado. E aí você se automaterna. É como se o seu cérebro pensasse que agora você é a mãe de si mesmo, entende? E aí esse travesseiro que é o seu bebê fica aqui com você assim,
e você vai acalmando o travesseiro. Parece loucura, tá, gente? Mas não é. A psicanalista mais louca que todo mundo, Isso é bom. né? E daí você fica assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Você projeta você mesma no travesseiro e volta pra esse lugar, sabe? Você acorda novo, Não, Marcelo. mas eu faço isso, eu durmo, ó, Acorda eu durmo com um novinho. travesseiro aqui, outro aqui e outro abraçado. Ah, Contei isso pra um amigo meu, ele falou: "É viado, né?" Você é viado, Marcelo. Você não descobriu, você recebeu a carta. A gente brinca muito assim: você recebeu a carta, aí você abriu, leu a carta. Não, você é hétero. Pronto. vai saber, Vai saber. né? Ah, Vai saber. tudo é um mundo de possibilidades. Mas eles brincam Vamos assim, lá. brinco muito, muito com eles. Eles falam assim: não, porque você recebeu a carta. Eu tenho uma alma feminina muito grande. Sim. Isso é muito bom. E vem dessa relação que você teve com a sua mãe? Eu acho que sim. Porque o feminino no homem, ele é Eu tenho. construído desse convívio Mas eu materno, não né? sou um cara feminino assim, de Uhum. falar, da maneira de falar. Eu sou um cara que, por exemplo, eu fui, contei essa história da briga que eu fui, depois eu pedi desculpa pro cara, eu falei: "Olha só, deixa eu pedir desculpa pra você, porque assim, eu nunca dei um soco na minha vida, não sei dar um soco, como é que dá um soco?" O cara: "Pô, você ia apanhar de mim." Eu falei: "Totalmente, eu apanhar de você dá um soco." Tem uma alma feminina. Uhum. É lógico que eu tenho momentos machistas, mas eu tenho uma alma feminina pela própria maneira da minha educação Uhum. e que eu acho lindo. O homem tem, sei lá, eu já eu tenho umas saias em casa compridas, né, Uhum. que eu uso, eu já saí algumas vezes. A minha filha acha lindo, mas eu tenho amigos: "Cara, já me passou dos 40 anos, pelo amor de Deus, usando essa saia." Acho bonito, é libertador, imagina, uma saia, olha a libertação que a mulher tem de usar uma saia, não é? Eu amo. Imagina, mas é uma saia, gente, como é bom usar saia. Mas aqui não tem tem esse machismo, né, você usa saia, quer aparecer ou então é feminino demais. Uhum. Então, você não se importar com isso, também é muito bom, né. Com certeza. Você falou desse episódio com a sua mãe, e o Freud fala muito sobre isso, né? Essa relação menino com a mãe. E ele fala que o menino, ele só cresce quando ele vê a mãe ir embora. Foi um movimento, assim, marcante pra você? Como que isso impactou, sabe, profundamente? Foi uma coisa, quando eu vi minha mãe ali, depois ali eu fiquei mais sereno, mas quando vi minha mãe no caixão e tudo, e aí chegaram amigos meus, começaram, tipo, eu solucei no ombro de um amigo meu, que eu falei: "Cara, uma coisa incontrolável." Tentei parar de chorar, mas eu não consegui. Então depois na missa também eu tive um choro, assim, bem grande quando eu fui falar dela, que eu falei: "Não vou chorar", mas era incontrolável, porque você chora com a mãe. Uhum. Foi uma coisa incontrolável. E engraçado, aí eu volto à arte. Fui ver Hamlet e eu fui incontrolável. A mãe, é A mãe. verdade. Nossa, é muitos fragmentos da sua história ali, né. O menino, É a isso. mãe, o transformador em arte, né, Deixa eu vir vale toda semana aqui fazer uma terapia com você. Deixa eu vir toda semana agora, porque eu vou trabalhar na terapia, entendeu? que lindo! Toda semana eu vou vir aqui, pra gente conversar e você fala: "Não, Marcelo, acho que é por aí, parará, porará." Que lindo, é muito bonita a forma que você encontrou de transformar o que te acontece em arte. Né. É muito Você interessante. já sabe bem, alguns criadores fazem isso, né. O Almodóvar faz isso, Shakespeare, olha aí. Uhum. O outro que eu amo, Woody Allen. Sim. Woody Allen ali é ele. Todos os personagens é ele, você repara? Todos os Uhum. filmes dele é ele, é ele. Então nada, mas foi falar de mim, Uhum. né. A peça que tá lotando, Viajando o Brasil e tudo, que eu tô falando de uma persona que eu criei, mas sou eu de uma certa maneira. Uhum. Mas eu sei que eu tô falando, Sim. entendeu? E é desse lugar que vem a segurança e a É. identificação. Agora, tem, como é uma comédia, você tem que ter Claro. tem coisas lá que eu invento. Tive que Uhum. fazer uma dramaturgia para poder ficar, eh, nem todo mo Mais nítido, né. nem todo momento é cômico, nem todo momento, só que Uhum. você transforma aquilo numa tinta forte. Uhum. Você coloca tintas fortes, né. Lindo. Então é isso. Ok. Isso. Gostaria de te convidar para você deitar no divã. Eu vou pedir para você inspirar bem fundo, fechar seus olhos, relaxar um pouquinho depois de tudo que a gente conversou e se conectar profundamente com o seu corpo.
que eu gostaria que você voltasse lá para aquele Marcelo dos 15 anos. Para o menino tímido, para a cena dessa primeira rejeição, para essa decepção, mas ao mesmo tempo para a força que nasceu ali. Você consegue ver ele, Marcelo? Sim, sim. E como que ele tá? Ele tá contente. Sereno. Sereno. Veja se você consegue olhar para ele, eu vou falar algumas frases, e se você puder repetir em voz alta, veja como isso vai ressoar no seu corpo, tá? Se você pudesse encontrar esse menino lá na casa dos seus pais, na porta do seu antigo quarto, e dizer para ele assim: "Tudo teve que ser como foi. Tudo teve que ser como foi. Você deu conta, Se deu conta. e a sua força me trouxe até aqui. E a sua força me trouxe até aqui. Mas por muito tempo eu escondi você, Mas por muito tempo eu escondi você. a sua timidez, A sua o timidez, seu medo. seu medo. E aí veio a tempestade. Veio a tempestade. No fim das contas, No fim das contas, era só você querendo sair. era só você querendo sair. Eu vim te buscar agora. Eu vim te buscar agora. Você já é visto Você já é visto por quem você é. quem você é. E você já é amado por quem você é. E você já é amado por quem você é. Sem mais personagens. Sem mais personagens. Agora personagens por diversão. Agora personagens por diversão. E não mais por sobrevivência. Não mais por sobrevivência. Você já pode ser você. Você já pode ser você. Como você se sente quando fala isso, Marcelo? Libertador. Faz sentido? Totalmente. Ok. Então, no seu tempo, bem devagarinho, você pode ir voltando para aqui e agora. Bem devagar. Talvez você possa dizer para quem está nos assistindo como isso ressoa no seu coração. A serenidade de poder ser eu. Para quem anda aprendendo É, tantas coisas dentro de si. vai perder muito tempo tentando agradar os outros. Você ser você é libertador, né? É único. E é o que eu sou hoje em dia, né? Eu não invento mais um possível Marcelo, um Marcelo que eu quero agradar os outros. Isso é libertador. Bom, 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 uma boa vida para você, Marcelo. obrigado. E bora de análise. Bora.